Já se perguntou por que Deus escolheria um profeta que fugiria de seu chamado? Escondida na história de Jonas, há uma verdade profunda que todo crente deveria descobrir. Embarque em uma jornada que desafiará suas crenças e revelará a natureza de Deus de maneiras que você nunca viu antes. A história de Jonas vai além do simples conto infantil de um homem engolido por um grande peixe. Ela reflete nossos próprios preconceitos, atitudes e resistência em seguir as ordens de Deus. Compreender a essência dessa narrativa pode transformar sua visão sobre a misericórdia e o amor de Deus, além do seu papel como discípulo de Cristo. O profeta relutante. Imagine-se em Israel, quase 3.000 anos atrás. O reino está dividido, os conflitos políticos estão no auge, e além da fronteira, cresce um império conhecido por sua crueldade, a Assíria. Nesse cenário, encontramos Jonas, filho de Amitai, um profeta escolhido pelo Senhor. Certo dia, Deus lhe dá uma ordem clara. Levante-se, vá até a grande cidade de Nínive e proclame sua destruição iminente, pois a maldade daquele povo chegou até mim. Jonas 1:2. Parece simples, não é? Mas para Jonas era como receber uma missão impossível. Nínive não era apenas a capital da Assíria. Representava tudo o que Israel desprezava e temia. Os assírios não eram apenas conquistadores, eram destruidores. Registros históricos relatam suas práticas brutais, como empilhar cabeças de inimigos derrotados em pirâmides como troféus de guerra. Eles também esfolavam prisioneiros vivos e penduravam suas peles nas muralhas das cidades para aterrorizar os habitantes. Para Jonas, ir até Nínive não era apenas perigoso, era impensável. Como ele, um hebreu devoto e adorador do Deus verdadeiro, poderia pregar para um povo tão cruel? E mais ainda, por que deveria fazer isso? Na sua visão, eles mereciam a ira de Deus, não uma chance de arrependimento. No entanto, o chamado de Deus muitas vezes contraria nossas expectativas e nos leva a enfrentar nossos medos e preconceitos. Assim como Jonas, podemos resistir quando somos desafiados a estender a graça de Deus a quem consideramos indigno. A fuga relutante. Diante da ordem divina, Jonas faz algo surpreendente. Ele foge, não apenas de sua missão, mas do próprio Deus. Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu até Jope, onde encontrou um navio que ia para aquele destino. Pagou a passagem e embarcou, fugindo do Senhor. Jonas 1:3. Sua fuga não é apenas um ato de desobediência. É uma tentativa desesperada de evitar um chamado difícil e confrontar seus próprios preconceitos. Tarsis, possivelmente localizada na atual Espanha, representava o limite do mundo conhecido na época. Isso mostra o quão longe Jonas estava disposto a ir para escapar de sua missão. Mas por que ele achava que poderia fugir de Deus? Como profeta, certamente conhecia o Salmo 139. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá estás também. Salmos 139, 7-8. Sua fuga revela uma verdade sobre a natureza humana. Muitas vezes preferimos negar a realidade a encarar nossos conflitos internos. A viagem de Jonas para Tarsis não é apenas uma fuga física, mas um símbolo de sua recusa em lidar com seu próprio coração e com o plano de Deus. Quantas vezes, como Jonas, tentamos evitar chamados divinos difíceis ou desconfortáveis? Nossa reação inicial pode ser fugir. Buscamos nosso próprio Tarsis através de distrações, desculpas ou simplesmente ignorando a voz de Deus. A decisão de Jonas de embarcar no navio não apenas colocou sua própria vida em risco, mas também ameaçou a segurança de toda a tripulação. Nossa resistência às instruções de Deus raramente afeta apenas a nós mesmos.
Geralmente desencadeia uma reação em cadeia que impacta aqueles ao nosso redor. No entanto, o compromisso de Deus permanece firme, mesmo quando tentamos escapar. Assim como ele perseguiu Jonas com seu amor persistente, ele continua a nos alcançar, mesmo quando tentamos fugir de sua presença. A história de Jonas nos lembra que, por mais longe que achemos que fugimos, o amor de Deus sempre nos encontra. A tempestade da revelação. Enquanto Jonas dormia no porão do navio, acreditando que poderia escapar de sua obrigação divina, Deus preparou uma lição profunda, não apenas para o profeta fugitivo, mas para todos nós. Então o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e levantou-se uma tempestade tão violenta que o navio ameaçava se despedaçar. Jonas 1:4. Essa não era uma tempestade comum. Era uma manifestação visível do caos espiritual gerado pela desobediência de Jonas. Os marinheiros, experientes e acostumados aos perigos do mar, logo perceberam que aquela tempestade era diferente. As Escrituras relatam que eles ficaram apavorados e clamaram a seus deuses. Jonas 1:5. O contraste aqui é marcante. Enquanto os marinheiros pagãos buscavam ajuda divina, o profeta do Deus verdadeiro dormia profundamente, indiferente ao perigo iminente. Quantas vezes nos encontramos como Jonas, espiritualmente adormecidos, enquanto o mundo ao nosso redor enfrenta turbulências? O capitão do navio, tomado pelo desespero, encontra Jonas e o desperta com uma repreensão que serve como alerta para todos que se tornam negligentes na fé. Como pode estar dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha compaixão de nós e não pereçamos. Jonas 1:6. A ironia desse momento é evidente. Um pagão implorando ao profeta de Deus que ore. Isso nos lembra que, em nossa negligência espiritual, podemos ser confrontados até mesmo pela fé sincera daqueles que consideramos inferiores. Quando os marinheiros lançam sortes para descobrir a causa da tempestade, a sorte recai sobre Jonas. Diante da realidade, ele admite: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Jonas 1:9. Sua confissão é carregada de ironia. Ele declara adorar o Criador de tudo, mas tenta fugir dele sobre a própria criação. Esse momento expõe uma contradição comum na natureza humana: reconhecer a verdade intelectualmente, mas falhar em vivê-la na prática. A tempestade nos lembra que tentar escapar das consequências de nossa desobediência é inútil. Mais cedo ou mais tarde, a verdade prevalece. No entanto, esse episódio também revela a compaixão de Deus. Durante toda a tempestade, o objetivo de Deus não era apenas corrigir Jonas, mas também se revelar aos marinheiros gentios. Essa história mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios e rebeldes, os propósitos de Deus vão além do julgamento, alcançam esferas de misericórdia e revelação. Quando os marinheiros relutantes lançam Jonas ao mar agitado, parece ser o fim. Mas, para Deus, é apenas o começo. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas 2:1. Esse evento é tão extraordinário que muitos têm dificuldade em aceitá-lo literalmente. No entanto, seja interpretado como um fato real ou uma poderosa alegoria, a mensagem permanece a mesma. O alcance de Deus se estende até os abismos mais profundos da nossa rebelião e desespero para nos resgatar. Dentro do ventre do peixe, Jonas entra em um período de profunda introspecção e transformação. Curiosamente, aquele que tentou fugir da presença de Deus agora se encontra em um lugar onde escapar de si mesmo ou de Deus é impossível. Muitas vezes, é nos momentos mais difíceis que Deus cria um ponto de virada, permitindo-nos olhar verdadeiramente para Ele. A oração de Jonas dentro do peixe, Jonas 2:2, é um clamor sincero de arrependimento e gratidão.
Ele reconhece a insensatez de sua fuga e agradece a Deus por sua intervenção. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração chegou a ti, ao teu santo templo. Jonas 2:7. É notável que Jonas fala de seu livramento como se já tivesse ocorrido, afirmando: "Mas tu, Senhor, meu Deus, me resgataste da sepultura." Jonas 2:6. Essa é uma grande lição de fé. Podemos agradecer a Deus pela libertação mesmo enquanto ainda estamos em meio às dificuldades. Além disso, o episódio de Jonas é mencionado no Novo Testamento, quando Jesus o relaciona à sua própria morte e ressurreição. Pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:40. Isso revela a profundidade teológica da história de Jonas. O grande peixe não foi um castigo, mas uma manifestação da misericórdia divina. Em vez de permitir que Jonas morresse em sua desobediência, Deus providenciou um refúgio improvável onde ele pudesse enfrentar seus erros e restaurar sua comunhão com Deus. Quantas vezes nos encontramos presos em nosso próprio ventre do peixe, situações difíceis e desconfortáveis que, na verdade, preparam o caminho para o crescimento espiritual e a renovação. A história de Jonas nos convida a enxergar esses momentos não como punições, mas como oportunidades para fortalecer nossa relação com Deus. Depois de 3 dias e 3 noites, Deus ordena que o peixe vomite Jonas em terra firme. Esse ato de libertação simboliza renovação e reafirma que Deus é o Deus das segundas chances. Não importa quão longe possamos ter ido ou quão profundo possamos ter caído, a misericórdia de Deus sempre pode nos alcançar e nos oferecer um novo começo. Após essa experiência, Jonas finalmente obedece à ordem de Deus e segue para Nínive, quando a palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez, dizendo: "Vá à grande cidade de Nínive e proclame a mensagem que eu lhe darei." Jonas 3:1-2. Isso enfatiza a disposição de Deus em conceder novas oportunidades. Esse momento demonstra que a paciência e a misericórdia de Deus não se estendem apenas àqueles a quem somos enviados, mas também a nós, mensageiros falhos. Ao entrar em Nínive, Jonas entrega uma mensagem curta e direta: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Jonas 3:4. Sem qualquer menção à possibilidade de arrependimento ou perdão, Jonas parece cumprir sua missão com o mínimo de esforço. No entanto, de maneira surpreendente, o povo de Nínive acredita em Deus. Eles declaram um jejum e todos, do mais poderoso ao mais humilde, vestem-se de pano de saco em sinal de arrependimento. Jonas 3:5. A reação dos ninivitas é imediata e abrangente. Do rei ao mais simples dos cidadãos, todos se arrependem sinceramente. Esse momento crucial na história desafia nossas expectativas sobre quem pode ser redimido e quem pode responder à mensagem divina. A conversão de Nínive nos ensina que Deus pode tocar qualquer coração, mesmo aqueles que julgamos estar distantes demais para serem alcançados por sua graça. A proclamação feita pelo rei de Nínive ressoa de forma profunda: que ninguém, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, prove coisa alguma, não comam nem bebam. Que todos clamem a Deus com urgência, que abandonem seus maus caminhos e sua violência. Quem sabe, Deus poderá mudar de ideia e, com compaixão, afastar sua ira para que não pereçamos. Jonas 3:7-9. Esse decreto destaca vários pontos essenciais. Primeiro, enfatiza a profundidade da resposta dos ninivitas à advertência de Jonas. O arrependimento deles não foi superficial, mas genuíno e abrangente, afetando todos os aspectos da vida em comunidade. Em segundo lugar, revela a inesperada sabedoria de um rei pagão ao compreender a natureza de Deus.
a possibilidade de que ele demonstrasse misericórdia caso houvesse um verdadeiro arrependimento. Isso nos leva a refletir sobre nossa própria atitude em relação ao arrependimento. Muitas vezes, consideramos que basta mudar nossa mentalidade, mas os ninivitas demonstram que o verdadeiro arrependimento exige uma transformação completa de nossas ações e atitudes. O elemento mais impactante, no entanto, é a reação de Deus diante da transformação sincera dos ninivitas. Ao observar seus esforços genuínos para abandonar seus maus caminhos, Deus decide não executar a calamidade que havia anunciado contra eles. Jonas 3:10. Esse aspecto da narrativa destaca uma característica profunda do caráter divino: sua disposição em reconsiderar um juízo quando há arrependimento verdadeiro. Isso não significa que Deus seja inconstante ou que suas promessas não sejam confiáveis, mas sim que sua misericórdia é imutável e que seu objetivo final sempre é salvar, não destruir. A prontidão de Deus para perdoar os verdadeiramente arrependidos é um tema central, reafirmando sua compaixão infinita. A pregação relutante de Jonas e a impressionante reação dos ninivitas nos ensinam lições fundamentais. Primeiro, Deus é capaz de usar até mesmo os mais hesitantes e falhos para cumprir seus propósitos. Segundo, erramos ao considerar alguém como estando além do alcance da misericórdia divina. Terceiro, o verdadeiro arrependimento não envolve apenas um sentimento de culpa, mas uma mudança real de comportamento. E por fim, a compaixão de Deus está sempre acessível àqueles que se voltam sinceramente para Ele. Essa parte da história de Jonas nos convida a examinar nossas próprias atitudes. Será que, como Jonas, hesitamos em compartilhar a palavra de Deus com aqueles que julgamos indignos, ou reconhecemos que qualquer pessoa pode mudar, por mais improvável que pareça? Além disso, a resposta dos ninivitas nos desafia a avaliar a profundidade do nosso próprio arrependimento. Estamos dispostos a fazer mudanças significativas em nossa conduta quando confrontados com a verdade divina? Ou nos contentamos com um remorso passageiro e superficial? Por fim, a compaixão de Deus para com Nínive nos lembra que seu amor e misericórdia são oferecidos a todos, inclusive àqueles que consideramos inimigos. Isso nos desafia a expandir nossa capacidade de amar e perdoar, seguindo o exemplo da graça do nosso Pai Celestial. A reação de Jonas à misericórdia de Deus sobre Nínive é surpreendentemente dura e perturbadora. Ele expressa sua indignação, dizendo: "Era exatamente isso que eu temia, Senhor, quando ainda estava em minha terra. Por isso tentei fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor, que se arrepende de enviar a destruição." Jonas 4:1-2. Aqui, Jonas revela o verdadeiro motivo de sua fuga inicial. Não era o medo dos ninivitas que o fez fugir, mas o medo de que Deus os perdoasse. Ele compreendia perfeitamente os atributos divinos: misericórdia, compaixão e amor. Mas, em vez de se alegrar com essas qualidades, ressentia-se delas. A atitude de Jonas nos força a encarar uma realidade desconfortável da natureza humana. Muitas vezes desejamos a misericórdia de Deus para nós mesmos, mas relutamos em vê-la estendida àqueles que consideramos inimigos. Jonas estava tão indignado que chegou a expressar um desejo de morrer. "Agora, Senhor, tira a minha vida, pois para mim é melhor morrer do que viver." Jonas 4:3. Essa declaração extrema mostra a profundidade de sua luta interior. Ele preferia morrer a testemunhar seus adversários, recebendo a graça de Deus. A maneira como Deus responde à frustração de Jonas é notavelmente paciente. Em vez de repreender severamente o profeta irritado, Deus lhe faz uma pergunta gentil: "Você tem razão para estar tão irado?" Jonas furfur:
Essa pergunta convida Jonas, e também a nós, a refletir sobre as verdadeiras razões por trás da nossa raiva e amargura. Ainda esperançoso de que Deus pudesse destruir Nínive, Jonas se afasta da cidade e constrói um abrigo improvisado, assentando-se à sombra enquanto aguarda ansiosamente o desfecho. Neste momento, Deus cria uma lição prática para Jonas. Ele faz crescer uma planta de folhas largas, proporcionando sombra e alívio do calor, o que deixa Jonas muito feliz. No entanto, na manhã seguinte, Deus envia um verme que ataca a planta, fazendo-a secar. Então, à medida que o sol se intensifica, Deus envia um vento quente do Oriente, e o calor escaldante faz Jonas se sentir tão fraco que, mais uma vez, ele deseja a morte, dizendo: "Para mim é melhor morrer do que viver." Jonas 4, 6, 8. Esta sequência de eventos, a planta que cresce rapidamente, o verme destrutivo e o vento forte, atua como uma parábola vívida para Jonas. Através deste episódio, Deus ensina várias lições profundas a Jonas e a nós. Primeiro, nossa visão muitas vezes é limitada e egoísta. Jonas estava mais preocupado com o conforto que a planta lhe proporcionava do que com o bem-estar de uma cidade inteira. Segundo, às vezes damos mais valor a coisas insignificantes, como um abrigo temporário, do que ao que realmente importa para Deus, como a vida de muitas pessoas. Terceiro, nossos sentimentos de raiva e ressentimento frequentemente surgem de uma percepção distorcida da justiça e de um senso de merecimento. Então Deus transmite a mensagem central: você teve compaixão da planta, pela qual não trabalhou nem a fez crescer. Ela nasceu num dia e morreu no outro. E eu não deveria ter compaixão de Nínive, essa grande cidade onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Jonas 4, 10-11. Este desfecho impactante da história de Jonas nos convida a enxergar com a perspectiva mais ampla de Deus. Enquanto podemos estar focados em nosso próprio conforto e direitos, a prioridade de Deus é a salvação de todas as pessoas, inclusive daquelas que consideramos indignas. A história de Jonas termina com essa pergunta reflexiva de Deus, nos levando a examinar nossas próprias atitudes. Somos como Jonas, relutantes em aceitar a misericórdia de Deus para com os outros. Ou estamos dispostos a abraçar seu coração compassivo para toda a humanidade? Esta narrativa nos desafia a avaliar nossos sentimentos, enfrentar nossos preconceitos e ressentimentos e alinhar nossa atitude com a misericórdia divina. Ela nos incentiva a enxergar cada pessoa, por mais distante ou hostil que pareça, como alguém por quem Cristo morreu e que Deus deseja trazer para o seu reino. A história de Jonas ilustra de forma impressionante a profundidade do amor de Deus e sua compaixão sem limites, desafiando nossos preconceitos e expectativas humanas. Ao longo da narrativa, o coração de Deus se revela de várias maneiras importantes. Primeiro, vemos a insistente busca de Deus por Jonas. Em vez de puni-lo por fugir de sua missão, Deus o direciona repetidamente de volta ao propósito divino. Isso nos lembra que Deus não nos abandona, mesmo quando tentamos escapar dele. Essa ideia ressoa com a parábola da ovelha perdida, em Lucas 15:4. Onde o pastor deixa as 99 ovelhas no campo para buscar a que se perdeu até encontrá-la, destacando o compromisso de Deus com cada indivíduo. Segundo, a misericórdia de Deus para com os ninivitas, apesar de seus pecados, demonstra seu desejo de vê-los se arrependerem e serem salvos, em vez de destruídos. Isso reflete o que Deus expressa em Ezequiel 33:11, onde afirma que não tem prazer na morte dos ímpios, mas sim em que se arrependam e vivam. Mesmo enquanto Jonas luta para aceitar a misericórdia divina para com Nínive, Deus continua paciente.
Ele não rejeita Jonas, mas usa a situação da planta para ensinar-lhe uma lição valiosa sobre compaixão e prioridades, ecoando a afirmação de 2 Pedro 3,9, que declara a paciência de Deus e seu desejo de que todos se arrependam. Por fim, a preocupação de Deus com a grande população de Nínive, incluindo mais de 120 mil pessoas e muitos animais, demonstra seu cuidado abrangente por toda a criação. Isso reflete os ensinamentos de Mateus 10, 29 a 31, onde nem mesmo a queda de um pardal passa despercebida por Deus. E cada ser humano tem um valor muito maior do que os pássaros, evidenciando o envolvimento íntimo de Deus nos detalhes da vida. As revelações sobre o coração de Deus na história de Jonas confrontam nossa visão limitada de justiça e misericórdia. Muitas vezes, desejamos uma justiça rápida para aqueles que consideramos perversos, mas Deus prefere a redenção. Isso não significa que ele ignora o pecado. A advertência de julgamento enviada a Nínive foi sincera, mas sua justiça sempre está acompanhada de misericórdia. Esse entendimento sobre a natureza de Deus nos incentiva a expandir nossa capacidade de amar e perdoar, alinhando-nos com os ensinamentos de Jesus em Mateus 5:44, onde ele nos instrui: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que sejam filhos do seu Pai que está nos céus. Pois ele faz o sol nascer sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. A história de Jonas é um chamado para sincronizar nossos corações com o coração de Deus, para enxergar os outros não apenas como pecadores destinados à condenação, mas como possíveis receptores de sua graça e misericórdia. Refletir sobre as experiências de Jonas funciona como um espelho, revelando nossos próprios preconceitos, resistências e relutâncias em aceitar a vontade de Deus. A tentativa de Jonas de fugir de Deus nos leva a examinar as formas pelas quais evitamos a direção divina em nossas vidas. Talvez não fujamos literalmente para Tarsis, mas podemos nos esconder em distrações, racionalizações ou até em uma religiosidade superficial que evita um compromisso profundo com o chamado de Deus. Como declarado em Hebreus 4:13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante daquele a quem havemos de prestar contas. Esse versículo reforça nossa responsabilidade diante de Deus, desafiando-nos a viver com integridade em nossa jornada espiritual. Ele nos lembra que não podemos esconder nossas verdadeiras intenções de Deus, nos chamando a viver de forma autêntica e alinhada à sua vontade. A história de Jonas aprofunda a compreensão sobre a natureza divina e humana, expondo nossa tendência de evitar desafios, manter preconceitos e resistir às ordens de Deus. No entanto, também enfatiza os temas de esperança e redenção, disponíveis não apenas para Jonas, mas para todos que estiverem dispostos a responder ao chamado divino e aceitar sua compaixão. Em nossa vida, enfrentamos momentos em que precisamos decidir contra nossos instintos ou preconceitos. O relato de Jonas nos convida a refletir sobre essas situações com sabedoria e a escolher o caminho de Deus, que pode nos levar por realidades desconfortáveis, mas que, no fim, nos guiam a uma compreensão mais profunda e a um relacionamento mais íntimo com Ele. As experiências de Jonas nos ensinam sobre a importância da obediência, o poder transformador das segundas chances e a infinita misericórdia de Deus. A história nos convida a ir além de nossas reações instintivas e preconceitos, nos desafiando a oferecer aos outros a mesma graça e perdão que recebemos de Deus. No fim, a narrativa de Jonas serve como um lembrete claro do grande plano de salvação de Deus e de seu desejo de incluir a todos,
Independentemente de quão improváveis ou indignos possam parecer aos olhos humanos, ela nos desafia a expandir nossa visão sobre quem merece o amor e a misericórdia de Deus e a agir como instrumentos de sua graça no mundo. Ao refletirmos sobre a jornada de Jonas, devemos também examinar nossos próprios caminhos. Estamos evitando os chamados de Deus porque parecem difíceis demais ou entram em conflito com nossos desejos e preconceitos? Estamos dispostos a permitir que a compaixão de Deus supere nossas barreiras internas e guie nossas ações de acordo com sua vontade? A história de Jonas não é apenas um relato bíblico, mas um espelho para nossa vida diária como crentes. A cada dia, enfrentamos escolhas: fugir do que Deus nos pede ou aceitá-lo, julgar os outros ou estender a eles a misericórdia que valorizamos. Nossas respostas a essas escolhas não apenas moldam nosso crescimento espiritual, mas também o impacto que temos no mundo ao nosso redor. Que ao tomarmos essas decisões, possamos sempre optar por caminhos que reflitam o coração de Deus, demonstrando ao mundo o poder transformador de seu amor e graça.